A chuva caía sem parar há 3 dias sobre as ruas de São Paulo. Uma chuva fria de novembro que penetrava na roupa como agulhas finíssimas, sob a marquise enferrujada de um galpão abandonado na Rua Augusta. O ar fedia a papelão molhado, fumaça de diesel e um cheiro azedo que impregnava tudo. As luzes da rua piscavam lá no alto, projetando poças alaranjadas que refletiam nos charcos como espelhos quebrados. O som do trânsito distante se misturava com o tamborilar constante da chuva no metal, criando um ritmo quase hipnótico. Era o tipo de noite que te fazia sentir pequeno. O tipo de noite que te lembrava o quão sozinho você podia estar em uma cidade de 12 milhões de pessoas. O tipo de noite onde qualquer coisa podia acontecer, e algo estava prestes a acontecer. Matheus Oliveira tinha 17 anos, embora seus olhos parecessem mais velhos, muito mais velhos. Ele estava sentado com as costas contra a parede fria de tijolos, sua fina blusa de moletom cinza completamente encharcada, uma dor surda em seu estômago vazio, que se tornara tão familiar que ele mal notava. Sua mãe havia morrido de overdose quando ele tinha 13 anos. Seu pai havia desaparecido muito antes disso. Orfanatos iam e vinham, cada um pior que o anterior, até que ele fugiu. 2 anos nas ruas haviam ensinado a ele coisas que nenhum adolescente deveria saber. Mas apesar de tudo, Matheus havia mantido algo que a maioria das pessoas em sua situação perdia. Uma crença teimosa de que as pessoas valiam a pena ajudar, que a gentileza ainda importava. Sua mãe, em seus poucos momentos bons, havia ensinado isso a ele. Esta noite, essa crença seria testada. Antes de prosseguirmos, se você acredita na gentileza, segundas chances e em defender aqueles que não têm nada, certifique-se de curtir, comentar, compartilhar e se inscrever neste canal. Diga nos comentários de onde você está assistindo, porque histórias como essa nos lembram que heróis nem sempre usam capas. Às vezes, eles usam blusas de moletom rasgadas e dormem embaixo de viadutos. O rugido da moto veio primeiro, um estrondo profundo e gutural que cortou a chuva como um trovão. Matheus olhou para cima, justo a tempo de ver a Harley fazer a curva rápido demais. O motoqueiro era grande, vestindo um colete de couro preto com patches que até Matheus reconheceu. Hells Angels. O logo da caveira da morte em vermelho e branco era inconfundível. Mas algo estava errado. A moto estava cambaleando, o motoqueiro estava caído. Então, a moto atingiu uma mancha de óleo, invisível sob a chuva. A roda dianteira travou. E tudo aconteceu em câmera lenta. A Harley caiu com força, deslizando pelo asfalto molhado em um chuveiro de faíscas. O motoqueiro voou, seu corpo tombando como um boneco de pano em direção à barreira de concreto que margeava a rua. Matheus não pensou, ele apenas se moveu. Ele correu para a chuva, seus tênis gastos batendo no pavimento molhado. O motoqueiro havia parado a poucos metros da barreira, de bruços, sem se mover. Sangue se misturava com a chuva, espalhando-se em uma poça rosa. Matheus caiu de joelhos ao lado do enorme motoqueiro. De perto, o homem era gigante, braços como troncos de árvores, tatuagens subindo pelo pescoço, uma barba grossa emaranhada de sangue. Seu colete dizia Sargento de Armas. Seu nome no patch dizia Tonhão. Mas Matheus não viu um Hells Angel. Ele viu um homem que precisava de ajuda. Ele verificou a respiração, encontrou um pulso. Então ele viu. Um pedaço de metal da moto havia perfurado a perna de Tonhão. Ele estava sangrando muito. Matheus rasgou sua blusa de moletom, sua única proteção contra o frio, e pressionou-a contra a ferida com tudo que tinha. Os olhos de Tonhão se abriram, confusão, depois dor, então
consciência. Ele olhou para o garoto magro ajoelhado na chuva, sem camisa agora, pressionando uma blusa de moletom encharcada de sangue contra sua perna. Garoto. Tonhão arfou, sua voz como cascalho. O que você está fazendo? Salvando sua vida. Mateus disse simplesmente: não se mova, a ambulância está chegando. Mateus já havia parado um carro que passava. Tinha usado o telefone deles para ligar para o 192. Tinha ficado ali, na chuva congelante, pressionando aquela ferida, conversando com Tonhão para mantê-lo consciente. Quando os paramédicos chegaram, eles disseram que o torniquete improvisado havia salvado a vida de Tonhão. Mais 5 minutos e ele teria morrido sangrando. Enquanto eles colocavam Tonhão na ambulância, ele agarrou o pulso de Mateus. Seu aperto era fraco, mas seus olhos eram ferozes. Qual é o seu nome, garoto? Mateus. Mateus Oliveira. Tonhão assentiu uma vez, lentamente. Onde você mora? Mateus Oliveira. Mateus desviou o olhar. O silêncio foi resposta suficiente. Os olhos de Tonhão suavizaram. Algo mudou neles. Compreensão, reconhecimento, talvez até respeito. Nós vamos te encontrar, ele disse. Nossa irmandade não esquece. 3 dias depois, Mateus estava dormindo embaixo de seu viaduto habitual quando um som estranho o acordou. Um estrondo, profundo, crescendo, como um trovão que não parava. Ele rastejou para fora de seu saco de dormir e congelou. Motos, dezenas delas, talvez 100, talvez mais. Grandes Harleys enfileiradas na rua, motores funcionando em marcha lenta, cromados brilhando sob o sol da manhã, coletes de couro por toda parte. Os patches vermelhos e brancos dos Hells Angels flamejavam como bandeiras. E na frente, sentado em uma cadeira de rodas, sendo empurrado por outro motoqueiro, estava Tonhão. Mateus não sabia se corria ou ficava. Seu coração martelava em seu peito. Ele tinha ouvido histórias sobre os Hells Angels. Todo mundo tinha. Mas Tonhão estava sorrindo, realmente sorrindo. Mateus Oliveira, Tonhão gritou. Sua voz mais forte agora. Venha aqui. Mateus caminhou para a frente com pernas trêmulas. 150 pares de olhos o observavam. 150 motoqueiros que poderiam esmagá-lo sem esforço. Tonhão estendeu a mão e pegou a dele. Garoto, ele disse, você salvou minha vida. Deu sua única jaqueta na chuva congelante. Ficou comigo quando poderia ter ido embora. Você sabe o quão raro isso é? Mateus balançou a cabeça. Ele não confiava em sua voz. Nossa irmandade não esquece. Tonhão continuou. E nossa irmandade protege os seus. Ele gesticulou para trás. Os motoqueiros começaram a se mover. Não em direção a Mateus. Em direção ao viaduto. Em direção ao seu acampamento improvisado. Uma mulher com cabelos grisalhos e uma jaqueta de couro se aproximou com sacolas. Dentro havia roupas quentes, uma jaqueta de inverno, botas, luvas, roupas térmicas. Tudo que um adolescente vivendo nas ruas precisaria para sobreviver. 2 motoqueiros enormes carregavam caixas de comida, enlatados, pão, pasta de amendoim, o suficiente para durar meses. Outro motoqueiro, mais velho, com olhos gentis, entregou a Mateus um envelope. Dentro havia documentos, um contrato de aluguel de apartamento, já assinado, já pago, os primeiros 6 meses cobertos. Mas Tonhão não tinha terminado. Nós conversamos com algumas pessoas, ele disse. Encontramos uma família, boa gente. Motoqueiros eles mesmos, eles querem te adotar, te dar um lar de verdade, terminar a escola, ter um futuro. Mateus sentiu lágrimas em seus olhos. Ele tentou falar, mas nada saiu.
Tonhão o puxou para mais perto. Você deu tudo o que tinha para salvar um estranho. Ele trovejou. Agora, deixe-nos dar algo em troca. Você é da Irmandade agora. Mateus Oliveira. E a Irmandade cuida da Irmandade. Uma mulher deu um passo à frente. Ela tinha os olhos mais calorosos que Mateus já havia visto. O bordado em seu jaleco dizia: Mama Rose. Perdi meu filho há 3 anos. Ela disse suavemente: Tenho um quarto com as coisas dele ainda lá. Você me deixaria dar tudo isso para alguém que mereça? Mateus desabou. 17 anos de muralhas vieram abaixo. Ele soluçou como a criança que ainda era. 150. Abutres do asfalto permaneceram em silêncio. Alguns enxugaram os olhos. Até os mais durões entre eles, porque a coragem que Mateus demonstrou merecia ser honrada, e a bondade como a dele merecia ser retribuída. Mateus Oliveira tem 19 anos agora. Ele se formou no ensino médio no ano passado. Ele está estudando para se tornar um socorrista. E todos os domingos ele pilota com o capítulo dos Abutres do Asfalto de São Paulo. Sua família adotiva. Urso diz que Mateus salvou mais do que sua vida naquela noite. Ele salvou sua fé na humanidade. E antes de terminarmos, temos um pedido especial para você. Comente abaixo com as palavras: coragem não tem endereço. Para mostrar que você está com Mateus, porque às vezes a pessoa mais poderosa na sala é aquela que não tem nada, mas ainda assim escolhe dar. O que você faria se visse alguém em apuros? Você pararia, você ajudaria, você daria sua última peça de roupa para salvar um estranho? Curta este vídeo. Compartilhe com alguém que precisa ouvir esta história e se inscreva para nunca perder outro, porque a bondade não pergunta onde você mora e a coragem não se importa se você é rico ou pobre. Ela só pergunta se você está disposto.